Alô, amigos, estamos começando aqui no Box 21 com imagens do Roberto Aguiar, o Bob, da Vídeo Agape, mais um programa.net. Aqui, como eu disse, no Box 21, na Carlos Kozelis, número 304, o melhor happy hour da cidade. Comigo, hoje, mais uma vez, Thiago Simão. O que nós vamos conversar? Hoje, um bate-papo muito legal sobre o que está acontecendo no mundo da política. Começa a se orquestrar a eleição do ano que vem. Temos eleição presidencial para governadores, para o Senado, deputados estaduais e federais. E os partidos começam a se organizar. Essa semana, Tiago, o senador Aécio foi eleito presidente do PSDB e não assume ainda que é candidato à presidência. Quer dizer, não assume, não sei para quem. O governador de Pernambuco também diz que não é, mas é. A campanha política do PSB nacional, só ele que aparece. Dilma diz que não é, mas já está em campanha. Vamos começar pelo cenário nacional, que eu acho que é mais fácil. Depois vamos regionalizar. Então, temos aí Dilma, Aécio e a Marina, claro, governador de Pernambuco, e a Marina, se tiver partido. Se deixarem, né? Se deixarem. Aliás, a imprensa europeia está caindo de pau em cima do Congresso Nacional, em função disso e das articulações do próprio Palácio do Planalto para tirar as condições, porque Marina incomodou, hein? Marina foi para o segundo turno e fez voto a Marina, né? Sem dúvida. Orlandini, é um prazer estar aqui de novo contigo, também trazer esse abraço aí aos teus ouvintes. Realmente, eu acho que tu colocasse muito bem assim, esse cenário eleitoral a nível nacional, que começa a se desenhar para o ano que vem. Eu acho que, em se confirmando esses candidatos, eu penso, sinceramente, que nós vamos ter uma eleição presidencial muito mais qualificada do que nós tivemos na eleição passada. A eleição passada se polarizou muito entre PSDB e PT, ficou muito em torno de uma comparação dos 8 anos de um com os 8 anos de outro, né? No final da eleição, a Marina chegou e fez 20 milhões de votos e se constituiu realmente assim numa alternativa que apareceu e inclusive levou a eleição para o segundo turno. Mas acabaram entrando muitos temas religiosos e que acabaram fragilizando um pouco a qualidade do debate político que nós esperávamos nas eleições presidenciais. Esse ano eu creio que não. Esse ano nós estamos com a Dilma, não é, que representa os 12 anos desse projeto liderado pelo PT, e nós temos 3 novas candidaturas, não é, que vem surgindo. A candidatura do PSDB vem renovada agora com o Aécio Neves, que conseguiu, pelo que tudo indica, fazer uma composição com o PSDB paulista, com o José Serra, assumiu a presidência do partido, montou uma executiva e vem. Não é? Eles têm São Paulo, têm Minas Gerais, o PSDB é um partido nacional, é um partido que vem forte e com certeza entra no páreo. É inegável o favoritismo que a presidente Dilma tem nesse momento, não é? As pesquisas mostram que ela tem mais de 70%, quase 80% de aprovação da sua gestão, do seu governo, e isso realmente hoje torna ela num patamar de favoritismo muito, muito alto, né? Mas a eleição começa a vir com novos nomes e nomes qualificados. Chega o Eduardo Campos, governador de Pernambuco, fechou 8 anos, fez um grande trabalho. Eu tive em Pernambuco, vi aquela região que vai de Recife até o Porto, realmente é um processo de desenvolvimento altíssimo, ele tem uma aprovação muito forte. O PSB, que é o seu partido, foi o partido que obteve o maior crescimento nacional.
Então ele vem credenciado, vem cacifado, né? Para você ter uma ideia, Orlandini, o PSB na área de educação, lá em Pernambuco, ele implantou 3 pilares que são fundamentais, que nacionalmente são um consenso para a questão de uma educação básica de qualidade que é fundamental para o país, que é a questão do piso do magistério, que é a questão de uma rede... E ele lá ele pagou? Pagou o piso, exatamente. Piso nacional, aquele Exatamente. Que o ministro da Educação na época deu? O piso nacional que o ministro deu, prometeu. Enfim, aqui tivemos toda essa circunstância, aqui no Rio Grande do Sul, e está criando inclusive um passivo nos precatórios. É um problema muito sério que vai ter que ser enfrentado. Ele mudou o plano de carreira, é verdade. Então ele conseguiu pagar o piso, ele conseguiu implantar a avaliação de desempenho, e toda a rede de ensino praticamente é integral, é turno integral. Então realmente ele vem como novo, né, como um fator surpresa que está tentando aglutinar lideranças e vai qualificar o pleito, né? E a quarta concorrente é a Marina, né? E como nós já comentamos, a Marina fez 20 milhões de votos. É muito voto, né, Jean? Muito voto. Ela realmente representa um segmento importante da população brasileira. A questão da sustentabilidade, a questão da ética, toda essa questão ambiental. É uma pessoa qualificadíssima, tem uma trajetória respeitadíssima, nacional e internacionalmente. Tanto é que, como tu falasse, a gente viu uma reação muito forte da sociedade civil, de alguns setores do Congresso. O meu pai, senador Pedro Simon, foi uma das vozes que se levantou no Congresso naquele momento em que se tentou fazer uma alteração da lei eleitoral e partidária e, de forma bastante oportunista, excluir ela das eleições. Isso seria inaceitável, isso está no Supremo e, se Deus quiser, isso não vai passar. E o interessante é que a Marina pegou também o voto de muita gente que não concorda com o estado das coisas com relação à ética. Eu acho que talvez tenha sido esse o maior voto dela, né? Porque ela sempre bateu ela fez parte do governo do Lula e sempre bateu forte em cima do que estava acontecendo com relação a essas coisas meio obscuras do mensalão que não existiu, de outras coisas que não existiram no governo de Lula, e esperamos que realmente no da Dilma não existam mais. Mas, voltando ao Aécio, o Aécio abriu o flanco e disse que lembrou que o PSDB é do Fernando Henrique, que tem um legado do Fernando Henrique, coisa que o Serra parece que queria descolar há muito tempo aí tentou e acabou indo para o final que ele teve como candidato à presidência da República na última eleição. É um reposicionamento estratégico do PSDB no sentido de procurar se apropriar de alguns aspectos positivos que o PSDB, que a gestão Fernando Henrique, legou ao país, né? Ocorre que realmente o PT na oposição é um partido muito contundente, muito competente, às vezes radical, muitas vezes radical, e, de certa forma, ele, com todo aquele espectro das privatizações, e houveram realmente situações muito controversas e muito questionáveis, como foi o caso da Vale do Rio Doce, que foi realmente um desserviço que foi feito ao país, a questão da privatização da Vale, a venda da Vale, né? Daquela forma? Daquela forma como foi feita. Então, na verdade, houve uma estigmatização em relação ao governo Fernando Henrique, o que fez com que o Serra, naturalmente, tentasse se descolar. E o Aécio agora faz um reposicionamento, tenta, eu não sei de que maneira exatamente, vamos aguardar, mas ele vai fazer uma defesa, não é? Eu acho que mais na questão, me parece, pela questão do legado da estabilização, pela questão dos fundamentos macroeconômicos que foram estabelecidos, não é, pela gestão do PSDB, eu acho que pela questão da economia de mercado, como também um eixo de desenvolvimento para o país,
em contraposição a um modelo muito intervencionista que hoje a gestão petista vem apresentando, eu acho que faz parte de uma estratégia de contraposição, né? E vamos ver como é que a coisa vai andar. Nesse cenário, está fora, pelo menos por enquanto, e que parece que vai continuar fora, na cabeça, pelo menos, um partido histórico do país, que é o PMDB. É uma questão muito difícil, principalmente para nós, aqui do PMDB do Rio Grande do Sul, que historicamente sempre tivemos uma posição muito definida e muito firme em relação à questão da candidatura própria, né? Eu acho que nos últimos 20 anos o partido tem abdicado do seu protagonismo na questão eleitoral, não é se furtando, o PMDB como o maior partido do Brasil, não é se furtando de apresentar um projeto de nação, um partido que tem inúmeros governadores, o maior número de prefeitos, deputados, enfim, né, um partido não tem o direito de negar à sociedade uma candidatura que possa expressar o que pensa toda essa parcela da população. Então, nós ficamos muito constrangidos aqui no Rio Grande do Sul pelo fato de, há tanto tempo, não apresentar um nome que represente aquilo que realmente é o sentimento do PMDB. No entanto, nós observamos, é uma realidade que nacionalmente o partido nos últimos anos tem se aproximado bastante da gestão da presidente Lula. Nós já vencemos a eleição anterior com o nosso vice-presidente Michel Temer, e tudo vem se encaminhando no sentido de que essa coligação, essa participação na chapa presidencial, ela se mantenha. Então, vamos ver como é que a coisa vai andar, né? Bom, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos, estamos nesse bate-papo aqui bem descontraído com o Thiago Simão. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos à nossa conversa, falamos do cenário nacional. E no cenário regional? Quem são os nomes que tu acredita que já estão lançados dos outros partidos, né? E como é que fica a história do PMDB? Rolandini, eu acho que é um processo ainda que está iniciando, não é realmente as eleições, elas acontecem no ano que vem, mas eu acho que num primeiro momento, avaliando a própria questão da gestão, não é, do nosso atual governador Tarso Genro, é interessante a gente ter uma avaliação, procurar ter uma avaliação em relação a como a gente está vendo assim o Rio Grande do Sul, os caminhos que ele está seguindo, né? Eu confesso para ti que eu fico um pouco preocupado, né? Nós temos avaliado, não é? Eu participo bastante, milito no PMDB e a gente analisa bastante alguns números, alguns indicadores que balizam o desenvolvimento da economia e da segurança, da saúde, da educação. E eu sinto que o nosso Estado, ele realmente tem ficado para trás. Isso não é um sentimento muito forte, né, que a gente sente isso muito forte na sociedade, né? São uma série de indicadores que sustentam que o Estado realmente está estagnado, tanto os indicadores econômicos, na área de infraestrutura, que é fundamental para o desenvolvimento.
Recentemente tivemos uma série de reportagens mostrando que nós temos a pior malha rodoviária do Brasil, não é? E isso encarece o nosso custo logístico, isso encarece muito a questão da competitividade dos nossos produtos. Né? O custo logístico do Rio Grande do Sul é quase 20% contra 14% da média nacional. A nossa falta de estrutura logística realmente tem prejudicado muito. A questão da segurança, os indicadores de segurança realmente têm apontado uma série de um aumento consistente da questão da violência. A gente vê, por exemplo, a questão de um aumento de homicídios em quase 20% nos últimos 2 anos. Isso é um indicador muito sério. De roubo de veículos, de latrocínio. Uma questão que realmente é fundamental, não é? Que é a questão da educação, não é? A porta de saída de um estado, de uma nação, não é? Aquilo que muda a condição das pessoas é a educação, e nós, Rio Grande do Sul, sempre tivemos a melhor educação do Brasil. Hoje vivemos um ambiente, né, bastante difícil com essa questão do piso, e isso se refletiu até a própria questão... Os indicadores toda da educação nacional que nos jogou lá embaixo. Hoje nós amargamos a questão de ter a pior taxa de repetência no ensino médio do Brasil. Então, assim, são uma série de avaliações e de indicadores que têm mostrado que o Rio Grande do Sul está numa situação muito difícil. As finanças públicas, a questão da nossa dívida, que é um problema seríssimo, né? É inadmissível que o Rio Grande do Sul hoje pague 2,6 bilhões de juros da dívida. Isso é só o serviço da dívida, não se refere nem à amortização. E a gente, com juro de 12% ao ano, quando a gente vê o governo federal, pelo BNDES, emprestando a 3%. Não é? O histórico da nossa dívida mostra que nós, em 90, tínhamos uma dívida de 9 bilhões, nós pagamos 18 bilhões e devemos 40. Esse é o principal nó das finanças públicas. Então, assim, eu acho que algumas questões têm que ser enfrentadas, não é? No Rio Grande do Sul. E eu não estou vendo essa liderança, esse protagonismo que possa realmente colocar o Rio Grande do Sul num outro patamar. Dentro desse contexto, não é? Eu acho, sim, que as eleições do ano que vem elas vão vir elas vão trazer um cenário bastante diferente, né? Acho que o PMDB vem com muita força, tem 2 excelentes pré-candidatos, tem o ex-governador Germano Rigoto, que é um grande nome, não é? Que fez um governo com 3 estiagens, mas um governo com muita qualidade, que conseguiu, através de uma política agressiva de atração de investimentos, atrair uma série de empresas que alavancou cadeias produtivas, a questão do biodiesel, a questão do reflorestamento, a questão dos parques eólicos, a questão da expansão das plantas de celulose. Foi um governador que olhou para o desenvolvimento, não é? E é isso que o Rio Grande do Sul precisa, não é? Melhorar a eficiência dos serviços públicos e realmente ter um projeto de desenvolvimento consistente. É isso que nós precisamos. E nós temos também o nosso prefeito Sartori, não é? Que é um grande nome, foi considerado um dos melhores prefeitos do Brasil, fez um trabalho excepcional em Caxias do Sul, é um excelente gestor, e eu não tenho dúvida que também é uma pessoa preparadíssima para assumir o governo do Estado do Rio Grande do Sul com todas as condições de realmente mudar esse quadro. Ô, Tiago, tu colocasse uma questão com relação ao governo atual, sem dizer se é oposição à situação, eu vou fazer um relato. Eu durante 2 anos, quem me conhece, durante os 2 primeiros anos do governo Tarso, e já no governo Ieda, eu brigava diuturnamente. Toda semana eu botava no meu site, aqui no programa de TV, seguidamente eu falava da RS 118, que é uma rodovia que passam centenas de milhares de pessoas, tá? Todos os meses, diariamente tem um baita movimento, tá? E eu falo do trecho da 118 entre Viamão
e a BR-290, ou seja, vai de Viamão até Sapucaia. Gente, aquela duplicação não sai do lado de Gravataí, ali da Freeway até Sapucaia. Está devagar, quase parando. E do lado, entre Gravataí, entre a Freeway e Viamão, era um buraco só. Não que o outro lado não fosse um buraco, era um buraco só, um atrás do outro. Fui repreendido, chamado a minha atenção, como é que está dizendo? Não é verdade? Não é verdade. Agora, em janeiro, nós estamos no mês de maio, em janeiro, passaram um asfalto, deram uma lambida de asfalto em parte da pista, principalmente na pior parte, que é a parte ali que mais próxima a Ferramentas Gerais, Alvorada, aquela região, passaram um asfalto. Desde janeiro não pintaram a rodovia. Dia de chuva, durante o dia ou durante a noite, é um horror, é um terror. E à noite, tu não consegue andar, porque tu não sabe o que é pista, o que é acostamento. E vocês que estão me assistindo, eu vou dizer uma coisa que eu vi, ninguém me contou. Eu outro dia estava vindo da universidade, trazendo meu filho lá da Unicinos, e vi uma luzinha no ar, assim. Era um cidadão caminhando no acostamento com o celular ligado, tá, e virado para trás, para mostrar que ele estava ali, porque ele tinha consciência que ninguém enxergava ele ali, porque não está pintada a rodovia. Estou esperando o quê? Morrer 1, 2, 3, vários já morreram naquele trecho. Faz favor, né? E é isso, essa é a reclamação que eu faço e que muitos gaúchos fazem, que os prefeitos fazem, das promessas de acesso às suas cidades, de asfalto, que são 2, 3 quilômetros só de asfalto, não se consegue. São essas coisas que levam a essa insatisfação que é geral. Né? Eu não estou fazendo propaganda contra o governador Tarso, eu estou constatando uma realidade. Não, sem dúvida. Acho que o governador Tarso foi um grande ministro da Justiça, enfim, não é nada, mas realmente o Rio Grande do Sul vive um problema histórico que já não é de hoje, é preciso reconhecer isso, né? Mas, por exemplo, na questão a estrutura modal do nosso estado, no Brasil 60% é malha rodoviária, no Rio Grande do Sul é 87%. Os modais ferroviários e hidroviários representam, que são muito mais econômicos, representam muito menos em relação ao Brasil, não é? Essa questão que você fala das estradas, das rodovias, é fundamental. Você vê, por exemplo, a questão da RS 010, que faz o anel viário de Porto Alegre como contraposição à BR-116. A BR-116 é uma vergonha o que está acontecendo. A lentidão com que tem se tratado essa questão, ela é a segunda rodovia mais engarrafada do Brasil e também a segunda rodovia com mais acidentes e mortes. Nós perdemos 700 milhões por ano pelo tempo de engarrafamento e pelos acidentes, assim como pela questão da ampliação da pista do Salgado Filho, perdemos em torno de 2 bilhões por ano. Pela lentidão e a demora que as coisas acontecem, as coisas são muito lentas. Essa questão da RS 010, o governo passado estava com um projeto pronto, terminou o governo, trocou o governo. Vamos rediscutir. Se ficou 2 anos esperando por uma questão fundamental que nem essa, não é? Que vai ser uma alternativa que vai desafogar. Hoje em dia já não é mais possível sair de Porto Alegre. E assim vale para a questão do metrô, não é? A gente tem uma promessa do metrô. Quando é que vai acontecer? Entende? A gente tem um metrô que foi iniciado e está parado, abandonado há 12 anos em Salvador. Temos uma ponte do Guaíba que foi anunciada, mas para quando? Não tem nem projeto. Então, eu vejo que falta um pouco mais de execução, de planejamento, as coisas não estão acontecendo. Entende? E é realmente assim, como são obras estruturantes e fundamentais para a logística, a gente acaba se ressentindo muito e a economia perde, a sociedade perde, o Rio Grande perde muito. E a indústria vai muito bem na China, né? Porque lá vão bem. Aqui, lamentavelmente, a indústria, o emprego, nós nos especializamos em exportar
a mão de obra gaúcha. Nós exportamos para outros estados e para outros países. Tiago, rapidamente para encerrar. Cenário, então, no PMDB, Germano Rigoto, José Ivo Sartori, outros nomes, outros partidos. Eu até não citei, tem um outro nome, logicamente, para a questão estadual, que é a senadora Ana Amélia, que é um nome importante que está colocado na mesa, né? PP. É uma grande senadora, vem fazendo um trabalho excepcional no Senado, né? Não tem experiência administrativa, mas é indiscutivelmente um nome muito importante. Eu acho que o PMDB tem grandes quadros, não é? Acho que dentro do leque de opções do partido, você vê o José Fogaça, que foi um grande prefeito, você vê um deputado da qualidade do Giovanni Feltz, foi 3 vezes prefeito de Campo Bom e fez um trabalho excepcional também. Eu acho que o Rio Grande tem nome, sim. Nós realmente temos, o PMDB tem nomes e acho fundamental que a gente possa, o Rio Grande possa, num verdadeiro alinhamento com o poder central, rediscutir questões fundamentais, a principal delas, que realmente pode retomar a capacidade de investimento do Estado, que é a renegociação da dívida. Isso é fundamental, que o próximo presidente da República assuma esse compromisso com o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul hoje, com receita própria, tem em torno de 1 bilhão de capacidade de investimento e paga 2 bilhões e 600 milhões de juros há 30 anos. Isso é inaceitável. Então, eu vejo que, do ponto de vista interno, nós precisamos renegociar com algumas corporações, vencer algumas barreiras, retomar o protagonismo em relação a um grande projeto de desenvolvimento e também, por outro lado, conseguir fazer esse arranjo dentro da federação, o que vai retomar a nossa capacidade de investimento. Sem recursos, realmente fica difícil, né, Rosandini? Isso aí. Muito obrigado, Tiago. Esse é o Ponto.net.